Oi pessoal, eu vou resolver com vocês uma questão da lista de exercício do livro do Denis Hill, tá? É o livro Equações Diferenciais com Aplicações de Modelagem. Então é a questão 21 da página 194. Nessa questão eu tenho o quê? Eu tenho um problema de valor inicial, onde é dado um sistema de equações diferenciais e dada as condições iniciais do problema. Então eu estou interessado em encontrar justamente quem é o meu x de t e quem é o meu y de t. Tá? Então, para encontrar essas duas coisas, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uso, tá, do operador diferencial. Então, meu operador diferencial eu vou chamar de d e ele é um d dt. De modo que eu posso reescrever essas equações dessa forma. Então, onde eu tenho derivada, eu estou substituindo pelo operador d. Tá? Bem, fazendo isso, eu posso fazer também o seguinte. Eu posso pegar todos os termos e passar para um único lado e verificar aqui que quem acompanha x pode ser fatorado dessa forma. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente peguei esse meu d aqui e esse meu 5 e eu fatorei. Tá? Então, por isso que eu fiquei com d mais 5 vezes x. E eu também fatorei esse meu y. Bem, essa aqui, tá, vai ser a minha equação original reescrita com os operadores. Então, vai ser a partir dela que eu vou resolver meu problema. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ter que dar um jeito de resolver a minha equação diferencial ou em termos de x ou em termos de y. Eu vou ter que fazer duas vezes isso, para encontrar o meu x de t e para encontrar o meu y de t. Então, o que é que eu faço? Dada essa minha equação original, o que é que eu posso aplicar aqui para resolver esse sistema? Bem, se eu fizer o seguinte, ó, eu multiplicar essa equação de cima por menos d mais 1, eu vou ver que essa equação aqui de cima ela vai ficar dessa forma. Eu vou somar as duas equações, né? Então, somando as duas equações, eu cancelei isso e só me sobra a parte em x. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1 e vou aplicar a propriedade distributiva, de modo que, quando eu fizer isso, eu posso reescrever a minha expressão dessa outra forma. Lembrando, esse meu d ele é um operador diferencial. E assim como eu fiz a fatoração, agora eu também posso aplicar distributivo aqui. De modo que isso fica desse outro jeito aqui. Bem, vamos fazer o seguinte. Eu não posso mexer com esse d ao quadrado, nem com esse d, mas eu posso somar aqui o meu 5 com o meu 4x. E eu retorno aqui o meu d como derivada. Bem, onde é que eu cheguei? Eu cheguei no seguinte. Eu cheguei numa equação diferencial, tá, de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. E aí, a partir daqui, é que eu vou calcular o meu x de t. Lembrando, como é que eu faço para calcular o meu x de t para uma equação desse tipo? Bem, eu vou supor, né, que eu tenho uma solução do tipo x igual a uma constante que multiplica 1e elevado a 1mt. E se eu fizer isso aqui, substituindo esse x aqui a derivada dele e aqui a derivada segunda dele, eu chego nessa expressão. Ó. Vocês podem fazer isso aí. Inclusive, vocês podem pegar e isolar depois a exponencial. Bem, para que essa igualdade aqui seja válida, ou seja, para que isso seja zero, como eu já supus que isso aqui é a minha solução, então isso não pode ser zero. Quem tem que ser zero é esse meu polinômio aqui. E aí o que é que eu faço? Eu dou um jeito de resolver ele. Lembrando, eu posso fazer isso, eu posso substituir o meu x por uma expressão desse tipo, ou eu posso pegar simplesmente e já escrever direto. Eu posso pegar as minhas derivadas e, dependendo da ordem dessa derivada, já substituir por um termo desse meu polinômio. Sempre isso vai acontecer quando eu tiver com a equação diferencial de segunda ordem, homogênea com coeficientes constantes. Esse aqui é um método tranquilo de resolver. Então, por exemplo, aqui na minha derivada segunda, eu posso substituir por m ao quadrado. A minha derivada primeira eu posso substituir por m. O meu termo só em x eu posso substituir por 1.
E se eu tivesse outras derivadas de ordem 3? Bem, a minha derivada terceira seria m à terceira, a minha derivada de ordem n seria m elevado a n. Então vamos fazer isso? Justamente isso que eu fiz. A minha derivada segunda eu coloquei m ao quadrado, a minha derivada primeira eu coloquei m, e no lugar do x eu coloquei 1. Tá? Esse aqui é o meu polinômio. Notem que condiz justamente com isso aqui. Ou seja, isso aqui tem que ser zero para que uma solução proposta dessa forma seja a solução da minha equação diferencial. Bem, eu preciso resolver esse polinômio, já que ele tem que ser zero, então eu estou procurando as raízes dele. Por se tratar de um polinômio de segundo grau, eu vou calcular o meu delta, né? b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores aqui, né? O meu b que é 6, o meu a que é 1 e o meu c que é 9, eu vou ver que o meu delta é igual a zero. Né? Lá da fórmula de Bhaskara, eu tenho que as minhas raízes vão ser dadas por isso aqui. Como o meu delta é zero, a gente vai ter duas raízes iguais a menos 3. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu verificar aqui. Então, relembrando, pessoal, se eu tenho uma equação de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes, eu posso substituir ela por um polinômio. Lembrando que a ordem da derivada vai ser o grau da minha variável do meu polinômio. E aí eu faço essa substituição e calculo as raízes do meu polinômio. Após calculada, aí eu consigo escrever a minha solução. Então a gente chegou justamente nisso. Né? Eu tenho aqui a minha equação diferencial, escrevi ela como um polinômio, calculei as raízes e aí eu vi que as raízes elas são duas raízes iguais. Aí nesse momento, lá no próprio livro do Denzil, vocês vão verificar algumas regrinhas, tá? Então vocês precisam lembrar disso aqui. Se o polinômio possui raízes distintas, exemplo, um m1 e m2, sendo que esses dois são diferentes, a minha solução aqui, no caso x de t, vai ser dada por isso aqui, tá? Então aqui eu tenho uma combinação linear das soluções, né? Onde cada uma dessas soluções utiliza uma das raízes. Agora, se eu tiver pelo menos duas raízes iguais, o que é que eu faço? Vamos supor aqui que eu tenho três raízes, m1, m2 e m3. E m1 é igual a m2, né? Então eu vou chamar as duas de m. Nesse caso, o que é que eu faço? Eu vou ter essa combinação linear, sendo que aquela que é igual, uma vai ser exponencial de mt, e a outra eu vou ter que colocar essa variável aqui na frente, o t, também multiplicando. Tá? Então eu vou ter que fazer isso. Agora, caso as minhas raízes elas sejam um par conjugado complexo, então o que é que eu preciso fazer? Eu vou ter lá o meu número complexo, né? Meu número complexo ele vai ser composto pela parte real e pela parte imaginária, e eu utilizo essa parte real e essa parte imaginária para descrever essa solução aqui. Tá? Então eu tenho três tipos de soluções. Eu tenho essa aqui de baixo, quando as minhas raízes forem números complexos. Eu tenho essa aqui, quando uma das minhas raízes ela foi igual à outra. Então eu tive que fazer isso aqui. Ó. Tive que para uma delas eu tive que colocar esse t. Tá? E eu tenho o primeiro caso, que é o mais simples, que é quando as raízes elas são todas diferentes. Feito isso, já que eu vi que as duas raízes elas são iguais, tá? Então, logo, a minha solução ela vai ser isso aqui. Tá? Nota que eu simplesmente substituí o m, né, das raízes aqui. Ó. Então, o menos 3 está aqui. E, nesse caso, como é igual, eu tive que colocar um t aqui. Ó. Bem, isso a gente fez para poder encontrar o x de t. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar o y de t. Então, eu tenho que voltar aqui na minha equação original e tenho que verificar o que é que eu posso fazer com ela para eliminar os termos em x e eu ter apenas uma equação diferencial em y. Eu fiz o seguinte, ó, eu verifiquei que se eu multiplicasse a de cima por 4, tá? E multiplicasse a de baixo por d mais 5, eu vou ter justamente alguns termos que vão ser iguais. Ó.
esse termo aqui de cima e esse outro daqui de baixo. Isso faz com que eu elimine o x. Né? Eu tive que multiplicar de cima por 4 porque o x aqui embaixo ele tinha já o 4. Tá? E eu somando agora as duas equações, eu vou chegar nessa expressão aqui em y. Bem, aqui eu aplico a distributiva nesses meus termos aqui. Ó. Então eu aplico esse cara vezes esse vezes esse, depois eu aplico isso aqui, e aí eu vou ter essa expressão aqui com meus operadores aqui embaixo. Eu posso mais uma vez agora aplicar realmente eles no y, que eu vou obter isso aqui. Tá? Lembrando, aqui eu vou ficar d2 vezes y, né? Então eu tenho d2y, 6dy, aqui eu vou ficar com 5y, mais 4y vai dar um 9. Voltando agora o meu operador diferencial para a forma das derivadas. Então eu chego nessa minha expressão como equação diferencial, que mais uma vez é uma EDO de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar aquilo que eu falei para vocês. Vamos usar um polinômio aqui, cujas raízes vão me dar a solução. Então aqui, derivada segunda, eu vou substituir por m2. Tá? Derivada primeira eu vou substituir por m, e o y aqui eu vou substituir por 1. Então eu vou ficar com esse polinômio aqui, cujas raízes vão me permitir escrever a solução. Tá? Duas raízes distintas. Nota, esse polinômio é o mesmo que a gente resolveu naquela hora. Se vocês pegarem aí para resolver essa equaçãozinha de segundo grau, vocês vão ver que vão ter raízes iguais, a menos 3. Então tá aqui a minha solução. Né? Eu coloco lá em cima as minhas raízes, e pelo fato delas serem iguais, eu tenho que colocar um t aqui multiplicando. Beleza? Outra coisa também, tá, pessoal? Quando vocês escreveram essa solução aqui para x, lá aparece a constante C1 e C2. Aqui, como eu estou falando de y, eu vou ter essas novas constantes. Então, tá aqui as minhas duas soluções, o meu x de t e o meu y de t. Tá? Bem, como eu falei para vocês, eu estou aqui com 4 constantes. Eu preciso encontrar essas constantes para deixar essa solução, para eu não ter uma família de soluções, mas sim uma solução única que obedece às condições iniciais. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, tá? Lembrando que nós podemos encontrar o C3 e o C4 em termos do C1 e C2. Né? Substituindo essas equações aonde? Numa dessas duas equações originais aqui. Tá? Então eu fiz o seguinte, eu resolvi substituir, tá, essas minhas duas expressões na equação 1. Quando eu faço isso, então o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei o meu x, tá, que é esse aqui, e substituí por esse. E o meu y eu substituí por esse, aqui nessa equação de cima. Fazendo isso, eu vou ter essa expressão aqui de baixo. Tá? Lembrando, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar a distributiva desse operador, né? Esse cara aplicado nisso, e o 5 aplicado nisso aqui também. Quando eu faço isso, né, o meu operador D aplicado nessa expressão, ele vai dar essa expressãozinha em roxo. Tá? E se eu aplicar o 5, vai ser 5 vezes esse. Então, são esses termos aqui. Ó. Esse aqui. O 5 aplicado nos dois. E esse cara aqui é justamente esse aqui. Ó. Bem, fazendo isso, o que é que acontece? Esse D ele vai ser aplicado em toda essa expressão aqui em roxo. Então, esse D ele é o meu operador derivada. Então, ele vai ter que derivar isso aqui. Bem, foi o que eu fiz aqui, pessoal. Eu peguei, aplicando o D nessa primeira expressão, o que é que fica? Caiu 3, né? Então, eu tenho aqui a derivada da exponencial, ela mesma, está aqui. E a derivada desse menos 3, t, vai ficar menos 3. Então, apliquei e deu isso.
Já quando eu aplico esse operador diferencial aqui, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho um produto de duas funções. E aqui eu repeti o resto tudo em vermelho. Tá aqui. E aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, para facilitar, como está todo mundo sendo multiplicado por essa exponencial de e elevado a menos 3t, né, e aqui do outro lado é zero, então eu vou sumir com ela. E aí eu tenho só aquelas constantes daquela forma ali. Bem, para que esse conjunto de constantes seja igual a zero, o que é que tem que acontecer necessariamente, pessoal? Eu vou organizando aqui, ó, aquelas que estão multiplicando o t, eu juntei todas elas aqui, que é justamente o 2c2 mais o c4, então está aqui. E para isso ser igual a zero, o que é que eu tenho que ter? A soma dessas três constantes tem que ser igual a zero, tá? Isso implica que o meu C3, isolando o C3, vai ser igual a isso aqui. E esse produto que multiplica o t, né, já que o t não pode ser zero, então esse produto, essa soma dessas duas constantes aqui, ela vai ser zero. Né? Então isso implica que o meu C4 ele é menos 2C2. Bem, feito isso, eu determinei C3 e C4 em termos de C1 e C2. Né? Então eu volto lá para as minhas equações e reescrevo elas agora. Né? O x de t já está escrito em termos de C1 e C2. O meu y de t agora vai ficar escrito também em termos de C1 e C2. Está resolvido o problema? Não, ainda não está resolvido o problema. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que determinar quem são essas duas constantes. Tá? E aí, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar as condições iniciais, que são duas também. Então, eu preciso de determinar duas constantes e eu tenho duas condições iniciais. Então, eu vou pegar aqui as minhas condições iniciais, né, que é o x de 1 igual a 0 e o y de 1 igual a 1, e vou substituir aqui nas minhas expressões, tá? Então, o que é que eu fiz? Ó, meu x de 1 vai ser 0. E aqui eu vou ter que substituir o t por 1. Foi o que eu fiz aqui nessa expressão aqui de cima. E aqui embaixo, o meu y de 1, ele é 1. Então, aqui é o meu y, esse cara aqui é o meu y de 1. Assim como esse aqui é o meu x de 0. Feito isso, eu tenho isso aqui. Agora, nota o seguinte, ó, que toda essa minha expressão aqui, ela está sendo multiplicada por esse e elevado a menos 3. E aqui também. Ó. E aqui do meu outro lado eu tenho um zero. Então isso quer dizer que tudo isso aqui, né, eu posso dividir por e elevado a menos 3, que vai dar isso aqui. Ó. Aí, se eu multiplicar isso por e elevado a 3, tá? Aqui vai ficar e elevado a menos 3 vezes e elevado a 3, vai dar e elevado a 0, então isso aqui fica 1, aqui fica 1, e vai aparecer um e elevado a 3 ali do outro lado, que é essa expressão que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Tá? Aqui eu também multipliquei tudo por esse menos que estava aqui, então deixei tudo negativo. Aqui em cima, dessa expressão aqui, eu isolei o valor de C1. Daqui de baixo, eu consigo determinar o meu C2, tá? Depois que eu substituir isso aqui, ó, depois que eu fiz essa substituição, eu consegui determinar o meu C2. Então, se aquilo ali é verdade, então o meu C2 ele é menos a terceira. E voltando aqui em cima, ó, voltando bem aqui, né, eu tenho o meu valor de C1. Né? Então, C1 é igual a e elevado a terceira. O que é que eu faço? Pego essas constantes, substituo lá na minha expressão do x de t. E também substituo no meu y de t. Feito isso, agora é só reorganizar isso aqui. Né? Então, aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Né? Então, eu faço o quê? Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Fiz a soma aqui. Aqui eu faço a mesma coisa, repete a base, soma os expoentes, que vai estar multiplicando o t. E aqui embaixo, antes de fazer isso, eu tenho que fazer essa continha aqui, essa diferença, que vai dar e elevado a terceira, tá? E vai multiplicar aqui esse meu outro exponencial, repete a base, soma os expoentes, esse menos aqui é justamente esse cara que aparece aqui. Já aqui eu tenho um menos,
né, e menos aqui, multiplica, vai aparecer esse mais, e eu simplesmente peguei, repeti a base e somei os expoentes. Então, essas aí são as minhas soluções do meu sistema de equações diferenciais. Eu acho que esse exercício ele é legal porque ele serve de uma revisão zona geral, tanto para calcular o problema do valor inicial, como também para relembrar como é que vocês vão resolver equações diferenciais homogêneas de segunda ordem. Tá? Então é isso, pessoal. Bom estudo!